Segundo Samuel. Capítulo 18. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro sob o comando de Itaí, de Gate. O rei disse a seus soldados: também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós, por isso, é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda, se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim, ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itaí: por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo, e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia, e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região, e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas, ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali, pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abisai e a Itaí: por minha causa, poupem o jovem Absalão. E, se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta, e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: não tenho filho para dar continuidade a meu nome. Chamou-o de monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe. Não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope: vai e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse: está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil, pela planície, e correu até Maanaim à frente do etíope.
Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: outro homem se aproxima. E disse o rei: também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei: tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: louvado seja o Senhor, seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimaas respondeu: quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o Senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para lhe fazer mal tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho!